paixão. O Domingos Vieira Filho, o meu encontro com ele, né, com a figura dele, na verdade, se deu porque quando eu entrei no mestrado em políticas públicas, eu queria fazer mestrado. E como eu tinha filho pequeno, era o único mestrado que eu poderia fazer aqui em São Luís, eram políticas públicas. Eu acho que a última naquela época só tinha 2 mestrados. Então, eu fiz seleção para políticas públicas e passei. E o meu projeto, eu não esperava passar, eu fiz a prova e não esperava passar na prova. Mas quando eu passei na primeira prova, a prova escrita, eu tinha que formular um projeto. Então, eu comecei a fazer perguntas onde eu não sabia, e ia em torno de políticas culturais. E quando eu não sabia para onde ir, eu fazia perguntas. Eu tive a sorte de ser selecionada porque eles queriam alguém que fizesse perguntas. E durante o mestrado, eu comecei a visitar os que a gente chamou de equipamentos culturais, né? Que foi museu, biblioteca e tudo mais. No Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, eu encontrei muita pujança, muita vida. E eu comecei a perguntar, quem é então Domingos Vieira Filho? O professor Ferretti, né, sacou da minha percepção e disse, por que você não pesquisa sobre ele? Depois eu fui entender que havia sido lançado um livro sobre o movimento dos folcloristas. E esse livro o professor Ferretti me deu, depois eu entreguei e ele ia fazer uma dedicatória a mim. Mas eu usei durante todo o meu mestrado, né? Aliás, na fase final de escrita. E então, aí eu comecei a recuperar a figura de Domingos Vieira Filho, mas naquela época eu estava muito influenciada por Bourdieu. Então, não seria fazer uma biografia dele. Seria entender esse agente e as posições que ele ocupa. E Bourdieu me chegava muito a perguntar mais ainda, né? Então eu fui, por meio de documentos, entrevistas, visita à casa dele, que era a Casa do Olho d'Água, porque a família já tinha mudado aqui para o Renascença. Eu fui cada vez mais compreendendo essa figura do Domingos Vieira Filho como o único folclorista do Maranhão. Inclusive, hoje, muita gente se auto-intitula folclorista ou é chamada pelos órgãos de imprensa de folclorista, mas folclorista mesmo foi Domingos Vieira Filho porque participou do movimento folclórico que se desfez na década de 60. Então, é necessário fazer essa distinção. Inclusive porque ele não só participou do movimento folclórico, não só foi o principal agente do Maranhão nesse movimento, mas porque ele vestiu o ethos folclorista. Ele era o próprio folclorista em sua essência, no sentido de defender o folclore como ciência e sua inserção na universidade, e no sentido de entender o folclore como ciência e a ciência do folclore com todas as suas formas de classificação, né? Como ele fazia isso? Nos jornais, ele escrevia pequenos textos e publicava regularmente nos jornais maranhenses desde do final da década de 40, quando ele ainda era universitário. Então ele começou em 48, publicando ali textos sobre Nina Rodrigues, tentando se aproximar. Quando foi criado o movimento, a Subcomissão Maranhense de Folclore, ele foi chamado pelo professor dele, isso a Elisene estuda na tese dela, e a Clícia também no mestrado. Então, a gente hoje tem vários pesquisadores que já estão ali estudando um pouco movimentos folcloristas aqui. Então, mais recentemente, no doutorado, eu vou tentar entender, fazer um recorte pelo tambor de crioula. Então, qual era a concepção do Domingos Vieira Filho em relação ao tambor de crioula e de uma política que ele pensava para o Maranhão, já que ele foi, além de folclorista, foi diretor do Departamento de Cultura, né, do primeiro departamento, e depois da Fundação Cultural, porque o departamento depois foi transformado em fundação e depois secretaria, né? E
mas ele tinha uma concepção de cultura que era tributária do movimento dos folcloristas. Inclusive, eu vou identificar, né, nesse meu último trabalho, que a pesquisa sobre o tambor de crioula, que é a primeira pesquisa mais ampla sobre uma manifestação cultural maranhense, ela pode demarcar um ponto de passagem da trajetória de Domingos Vieira Filho para a trajetória de Sérgio Ferretti. Porque Sérgio Ferretti havia chegado ao Maranhão como historiador e foi trabalhar com Domingos Vieira Filho na antiga Fundação de Cultura. E Domingos convidou o Sérgio Ferretti para escrever ou para coordenar a primeira pesquisa sobre o tambor de crioula, que foi a que resultou no Ritual e Espetáculo. Então, esse encontro de dois pesquisadores, à medida em que existia um desejo de Domingos Vieira Filho de aprofundar as pesquisas que ele já fazia, porque ele fazia basicamente mais registros do que de fato pesquisa. Mas ele viu em Sérgio Ferretti o pesquisador que poderia fazer essas pesquisas de fato, né? Coordenar essas pesquisas e escrevê-las. Bom, daí resultou no livro Ritual e Espetáculo, que é hoje referência para qualquer pesquisa sobre tambor de crioula no Maranhão. No momento, sobre Domingos Vieira Filho, eu estou finalizando um texto no qual eu estou traduzindo tudo aquilo que eu estou te falando, mas também como isso está dentro como ele vai defender da perspectiva dele, com quem ele está dialogando, porque também não foi fácil para esse agente, diante de uma academia maranhense de letras, trazer um novo tema, um tema de pessoas pobres, um tema da cultura. Hoje isso parece muito fácil, mas na década de 70 não era. Eu acredito que ele foi um agente que consolidou uma perspectiva do folclore. A partir da morte dele em 81 e a inauguração do Centro de Cultura Popular, Domingos Vieira Filho, em 82, se eu não me engano agora, a gente pode entender que houve uma passagem da concepção de folclore para a concepção de cultura popular. E essa concepção está muito marcada. A transição é feita, é muito visível no livro Ritual e Espetáculo. Porque Ferretti vai, sem querer ofender, né, mas ali muito delicadamente, isso eu falo na tese, trazendo essa nova perspectiva da cultura popular como um conceito mais amplo que o conceito de folclore. Então, talvez o agente de transição seja o Ferretti. Se a gente pensar para a expansão desse debate em diferentes áreas, eu acho que o Ferretti seria esse sujeito de maior capacidade de expansão. Uma vez que, como professor, ele atuou em vários departamentos. Era turismo, o próprio departamento de artes, onde ele dava disciplina folclore no curso de educação artística, e fazendo assim um levantamento curricular. Educação artística tinha antropologia 1 e 2, folclore 1 e 2. Então nós tínhamos aí praticamente 2 anos de disciplina nessa perspectiva. Eu trabalho, né, na perspectiva de que o nosso curso de teatro amplie disciplinas para o entendimento das manifestações cênicas tradicionais, que é como eu chamo, né, o tambor de crioula, o bumba meu boi, todas as brincadeiras, aquilo que a gente denomina de brincadeiras. Eu acho que ele deve se ampliar nesse sentido, e mais uma perspectiva decolonial. Sim, ela é tributária de folclore, depois passa para danças dramáticas, que é a denominação que o Mário de Andrade dá. Né? E eu acho que práticas espetaculares a gente pode entender como a entrada, né, dos
novos pesquisadores já do curso de teatro, nesse campo, que é uma também das frentes de batalha que eu acho que a gente tem que abrir. Se isso for estudado por historiadores, por antropólogos, qual o nosso diferencial em relação a esses estudos? Aí é que esse livro que eu acabei de te entregar é basicamente isso. É uma pessoa que veio do teatro ou das artes cênicas ali, né, da habilitação em artes cênicas, tentando fazer um estudo, né, lá na comunidade do tambor de crioula, pensando ainda com essa concepção de resgate, mas ela não é um todo, não pode ser abandonada, ela precisa de mais debate em relação a isso, mas naquela época ainda não tinha um arsenal para fazer. Foi por isso que eu fui fazer o doutorado buscando o tambor de crioula, mas na área do teatro comunitário. Tem várias questões aí. É porque o nosso próprio processo de pesquisador, quando você não se entende, né, numa progressão, mas realmente envolto na história e também não tem a perspectiva de ir para cá ou para cá, mas ir junto, né? Na verdade, eu tinha feito uma seleção de 4 universidades para onde eu podia ir e 4 professores possíveis orientadores. Só que em Santa Catarina abriu rápido e eu vi o trabalho da professora Márcia como um trabalho que dialogava. E eu cheguei lá e disse a ela que eu queria 2 coisas: aprender a escrever de modo simples como ela escrevia, e aí eu já estava me colocando fora do campo da antropologia, tal como eu tinha feito algumas disciplinas aqui. Eu não queria fazer uma escrita distanciada das pessoas. Eu queria fazer uma escrita poética também. Agora eu posso dizer, né? Eu já sentia que na antropologia, pelo menos no programa que eu tinha assistido algumas aulas, eu não conseguiria fazer essa escrita poética. E, na verdade, eu queria aprender com ela a como trabalhar no teatro aquilo que se classifica como cultura popular. E aí eu fui vendo como ela fazia, mas tinha aí um outro texto que eu ainda não conhecia, que era o encontro da Márcia com o Tião Carvalho em São Paulo, no Vento Forte. Perfeito? Então, quando ela encontrou com o Tião Carvalho, egresso do Maranhão, eu não sei se no Rio, porque o Vento Forte começou no Rio e depois foi para São Paulo. Eu não me lembro agora, mas eu acredito em São Paulo, porque a Márcia é de São Paulo. Quando ela encontrou o Tião Carvalho, ela fez a oficina do Tião Carvalho, e o Tião Carvalho tinha saído aqui do Laborarte com várias perspectivas das brincadeiras maranhenses, da memória dele, vivida no interior, e ele levou para o Vento Forte, né, ele e a irmã dele. E a Márcia teve contato com o Tião. E antes de eu chegar em Santa Catarina, ele já tinha uma trajetória que eu não sabia. Desse encontro e dela trazer para as aulas de teatro dela essa perspectiva das brincadeiras que ela tinha aprendido com o Tião Carvalho. E ela tinha uma expectativa que eu soubesse essas brincadeiras. Eu sabia de nada. Porque aí a gente vai ver uma outra coisa. A perspectiva de um sujeito da Baixada, como eu acredito que é o Tião Carvalho, e a minha perspectiva já de outra região, que é da região do Iguará, do Munim. Fazendo assim um pouco, dizendo qual é a minha perspectiva, e aí eu fui entender também, é de um teatro mais processional, assim, que o Zeca Ligeto até tem um texto, né, sobre esse teatro processional. Eu tenho até técnica de andar em procissão, porque procissão passou na porta da minha casa o tempo todo. Então eu sei andar numa procissão correndo, eu sei andar devagar, eu sei andar em zigue-zague, eu sei ir lá na frente da procissão, ir lá no final, e antes da procissão chegar ao seu destino, eu estar na frente de novo. Então, essas técnicas todas eu domino. E eu amo procissão. E quando eu fui trabalhar com teatro no interior, se a gente convidava para ensaio, os
as pessoas talvez fossem. E não aguentavam muito aquela regularidade, aquela disciplina para o teatro. Mas se tu fizer um desfile, todos vão e adoram. Então tá muito na cultura dessa região do Muni, Guará, como eu entendo. A Márcia, ela faz esse entrecruzamento com Paulo Freire. A perspectiva dela é freiriana. E ela também me fez amar mais ainda. Mas com a Márcia, eu aprendi a viver Paulo Freire. Porque na perspectiva dela, tinha que ser ação. Como é a perspectiva de Paulo Freire, né? Tuas atitudes, tuas ideias têm que ser vividas, tem que ser ação. Então, eu aprendi, eu acho que com a Márcia é isso. Planejar bem, ouvir a comunidade. Inclusive, esse é um dos princípios daquele que se dedica a fazer teatro comunitário, na perspectiva que ela defende. É ouvir a comunidade e integrar as práticas comunitárias às vivências teatrais. De modo que muito mais do que a forma, o processo e o conteúdo sejam vivenciados, né? Como um todo. Então entram as brincadeiras, os jogos, o jeito de ser da comunidade, com algumas técnicas bem sutis que ela traz do vento forte e relabora, e inventa outras. Então são os caminhos da comunidade, são as histórias de mentira, as histórias de verdade, todos os processos do teatro para serem vivenciados na comunidade. Então acho que aí é que a gente faz essa transição das culturas populares, daquilo que eu tinha aprendido aqui com o professor Ferretti, a questão do folclore, trazendo por dentro do teatro para a minha felicidade, ainda com essa história da Márcia e o Tião, porque aí também precisa ser dito que a Márcia começou a levar o Tião para Santa Catarina para dar oficinas. O Tião vai sempre a Santa Catarina para dar oficinas. E para outros estados do sul também, porque isso foi crescendo e se desenvolvendo. Não era aula, não era oficina, porque também essas estruturas são muito, vamos dizer, colonizadoras. Vamos pensar mais em encontro. Era encontro. Então, convidar a comunidade para um encontro, dizer abertamente o que quer, ouvir a comunidade, inclusive assim, às vezes a conversa vai para um outro assunto, aparentemente não tem nada a ver com o que você foi ali buscar, né? Mas ouvir os anseios da comunidade e propor alguma coisa, assim. Né? A Márcia, ela tinha, que era minha orientadora, né? Ela tinha as propostas dela, mas eu queria criar o público. Então eu fiz alguns encontros com mulheres, com crianças, com a comunidade toda, para ouvir, e aí a gente propôs alguma brincadeira, por exemplo, e aí eu lançava a mão do que viesse a mim. Então no meu plano eu levo jogos, eu levo coisas que eu aprendi com outros brincantes, né? Eu tenho umas bolinhas que também eu levo, né? Essas bolinhas eu desenvolvi já tinha desenvolvido com aulas que eu dava no interior, né, para professores desses programas da UFMA no interior. Então são várias alternativas, dependendo ali da situação, lanço mão de uma delas para propor uma brincadeira, para descontrair, para tornar isso mais brincante mesmo. Ou então aproveito de quem traz, né? Porque se alguém disser, aqui a gente faz isso aqui, aí mostra aí como é que faz que eu não conheço, e aí todos jogam, né? Então a comunidade se sente confiante porque está
mostrando e já fazendo, e a gente também pode dizer, então vamos alterar isso aqui para fazer uma pequena alteração só para dinamizar o jogo, fazer com que o jogo continue, que a comunidade perceba que aquilo que ela tem já é bom demais, né? Então é praticamente isso, não tem muito mistério. Agora, por não ter uma estrutura, né, eu acho que cabe ao pesquisador ter essas possibilidades à mão. Se elas surgem, vão ser usadas, senão a própria comunidade já traz. É isso. É partir desse ponto. Aí daí a gente vai para os outros lugares até encontrar o tema que seja de interesse mesmo da comunidade discutir e isso virar uma ação conjunta. Depois que eu terminei o trabalho do Piqui, a escrita do livro, já em 2008 eu tenho registro de que eu estava buscando outras práticas de tambor em outros lugares. Também já tinha feito uma autocrítica, porque a gente sempre sabe onde tem uma coisa que você não conseguiu abordar, né? Que ficou. O grande lance, que é também, eu acredito, uma questão para os formuladores de política, no caso do IFAM, né, que tem toda a questão de salvaguarda de um patrimônio, e que se deve fazer muitas críticas aos modos como se faz essa salvaguarda, e como trabalhar com esses patrimônios que estão no corpo, que a gente chama de material, né? Essas memórias do corpo, esses livros corporais, as gestualidades. Porque para uma pessoa qualquer, Fernanda, você pode dizer assim, não, leva umas 2 dançadeiras de tambor de crioulo daqui de São Luís para fazer oficina lá em Vargem Grande, lá em Itapecuru, lá no interior de Nina Rodrigues. Olha o quanto autoritário é isso. É de um tamanho que eu não vou falar nem da minha indignação em relação a esse tipo de prática. E daí é que vem o facilitador do teatro comunitário. Tentar identificar o que cada comunidade traz. E eu já fazia isso, quando eu tentava ver os modos de tambor de crioula diferentes, já que não era... eu entendia que todo município fazia tambor de crioula, mas aonde estava? Então eu precisava pesquisar mais. Aí eu fiz o meu projeto, a princípio eu selecionei 3 comunidades, o Piqui, onde eu já tinha experiência com a rampa, aí pensei em Nina Rodrigues e pensei em um quilombo que fica bem na divisa com Vargem Grande, que é o Quilombo Pulsão, onde eu já conhecia 2 dançadeiras. Só que meu encontro com as próprias pessoas que faziam o tambor foram me levando para outros lugares. E eu fui. Né? E entendi que é uma rede. Que não são grupos específicos, no máximo turma. A turma da Sororoca, onde tem uns batedores lá no município de Presidente Vargas, que se relaciona com a turma da Avenida Brasil, que é dentro do Quilombo Pulsão, mas eles têm não só amizade, como parentesco, como dançam junto, como se conhecem há bastante tempo já. Então, não é questão de grupo, mas mais de turma. E como uma outra dançadeira fala, é no batalhão. Então, eu comecei a andar com os batalhões. E fui para onde eles iam. Inclusive, me orgulha muito hoje, elas mesmo me ligaram, e aí, tu não vai não pro tambor de fulano? E eu tô aqui em São Luís, eu não tenho condição de ir. Mas alguns eu tenho ido. Eu fui agora recentemente pro tambor de Chico Gomes. Eu vou, dia 23 tem um tambor da Neuza. E alguns onde eu consigo sair daqui de São Luís e estar lá e me fazer presente. Outra, eu me faço presente de outros modos, né? Eu peço alguém que vá, que dia que eu mandei um abraço para todo mundo, essas coisas assim. Então, aí se era uma rede, eu precisava não tratar de
comunidade A, né, A, B, C, D, eu precisava ver como essa rede se move, né, como essas pessoas se movem. E aí eu chego a pensar que aquela teoria do ritual, do Turner, tem que ser isso. Por quê? Porque, de certo modo, né? Porque essas pessoas, elas vivem no ritual. Elas vivem no interstício, elas já são liminares. Porque são discriminadas, são as mais pobres, são as que são consideradas cachaceiras muitas vezes, né? Mas elas estão em todos os tambores. E elas carregam a relação ancestral. Porque quando elas fazem tambores, elas mantêm o contato entre quem está nesse mundo e quem está no outro. Eu acho que essa é a grande diferença. Na verdade, eu não sei, não dá para dizer, fazer um mapa territorial até onde essa prática do tambor para as almas se estende. Pode ser que ela aconteça também na região da Baixada. Ferrete, em 79, registrou o tambor para uma alma lá em Rosário. Mas era um tambor para uma alma ali. Ele fez a descrição desse tambor, mas não trouxe isso, né, para o centro da sua tese, até porque talvez ele não tenha encontrado outros tambores para as almas. E a pesquisa também não se estendeu a muitos municípios. E tem coisas que você não vê se você não convive. Aí eu acho que a diferença do pesquisador do teatro se colocar corporalmente na tese, para vivenciar, na pesquisa, para vivenciar e incorporar. Por isso é que eu uso o termo incorporar. Primeiro que é um termo mais nosso, né? As pessoas não falam na nossa região em corporificar, né? Falam incorporar. Então seria trazer o aprendizado para o meu corpo, descobrir aquilo que eu já tinha, entender o meu corpo e o quanto de tambor já estava nele, e incorporar os outros corpos. Então vem o corpo da Maria Macambira, vem o corpo da Maria, da Elza, de todas com as quais eu danço. Então, e se eu ando no batalhão com as pessoas, eu vou a todos os tambores que elas vão, ou pelo menos a grande parte eu vou. E todos que moram nessa região sabem que existem tambores nos cemitérios, mas é um tema naturalizado. Ele é naturalizado e é naturalizado como também não falado. Todo mundo sabe que existe, mas também ninguém fica falando sobre isso. E aí eu dancei também nos cemitérios. E eu vi que lá se dá uma outra relação. Então, o dançar é para restabelecer outras relações. Que é isso que, no meu entendimento, é a base da cultura africana no Brasil, pelo menos na relacionada à dança do tambor de crioulo. Se dança para abrir caminho para outras relações e contato com outros entes, e que não há uma separação entre este mundo e o outro, onde estão os encantados, os espíritos e as almas. Já há uma diferença entre a morte e o tambor para as almas. Não se faz tambor quando alguém morre. Ele é feito no cemitério porque é nesse lugar onde se estabelece uma relação de passagem, né, entre
o carnal e o material, que são os ossos. A carne se desfaz, os ossos não. Então esse material está lá e ele é um ponto importante dessa passagem entre esse mundo e as outras vidas. E eu acho que por algum motivo, por motivos óbvios, os povos africanos é muito importante manter essa relação viva. Como isso não podia ser dito, ele foi guardado como uma joia, um relicário. O tambor a gente pode tratar como uma joia onde se guardam mensagens, onde se guardam sonoridades. E eu entendi isso pelo meu corpo. Se o meu corpo guardava essas sonoridades e eu consegui resgatar essas sonoridades e ao mesmo tempo que resgatei a minha relação com as pessoas, resgatei e vivi, no sentido de vivi. Eu estou falando resgatei o contato, porque eu vim para São Luís para estudar muito nova. Então, o contato com as pessoas foi o que eu resgatei. Porque eu poderia ter perdido esse contato com a minha cultura. Ou jamais ouvir novamente o que o meu corpo guardou do tambor. Ou sublimar isso para sempre. Assim como se fazem com os túmulos, onde a gente perde a referência onde ficaram nossos ancestrais. As pessoas deixam para trás. Eu acho que é por isso que algumas religiões não dão importância. Porque um sujeito que não tem raiz, ele é muito... Primeiro, ele é descartável do ponto de vista material, porque ele se torna mercadoria. E isso interessa para algumas religiões. Mas o povo africano manteve as suas relações ancestrais. E ela está lá em Vargem Grande com todas as pessoas que garantem a continuidade do tambor nos cemitérios. Então a política cultural, quando ela favorece só o modelo de tambor, ela também influencia aqueles que estão lá fazendo tambor de crioula. Porque até pouco tempo, por exemplo, eu não ouvia deles falarem coreira. Mas esse nome ficou oficializado. Eles falam dançadeira, bailarina, mas eles não falavam coreira. Mas como isso está nas políticas oficiais, está na televisão, eles entendem como um modo chamar de coreira, eles entendem como um modo de justificar que eles fazem tambor. E isso é aquela questão que dá até medo, porque ao mesmo tempo que é forte, que tem sustentabilidade, que acontece, está lá, mas fica fragilizado por conta dessas representações dominantes, né? Criadas por uma política que a princípio deveria defender e preservar. Então eu acredito que no tambor de crioula, a primeira coisa que se tem que começar a mesmo a debater como diferentes comunidades em diferentes regiões do Maranhão se vivencia o tambor. Entendendo isso, é que uma política que de fato atenda às necessidades possa chegar às pessoas que realmente precisam. Em relação ao meu destaque à morte, é porque a morte atravessou a pesquisa. Eu fiz um encontro de mulheres e aí esse encontro era para acontecer em 3 dias. Primeiro era se encontrar, conversar e brincar. E eu fiz a primeira etapa da pesquisa, estudei o que eu tinha feito e vi que algumas mulheres tinham se manifestado em alguns momentos, mas a maioria havia ficado calada. Eu disse, onde estão essas mulheres? Por que elas
momento eu posso conversar com elas. Aí eu vi que eu tinha que ter uma estratégia só com as mulheres. A gente entende, né? Tá aí nos estudos, a questão do machismo, a questão de como as mulheres se postam, às vezes silenciadas ali, né, nesse machismo. E eu tinha conversado com a Márcia, que era minha orientadora, sobre mesmo o machismo até em outro contexto. Mas aí puta que pariu, é isso, né? Se não existe mulher que já tenha estabelecido uma liderança na comunidade, as lideranças são todas masculinas. E na medida que eu chamo todo mundo, né, então eu poderia chamar só mulheres. Uma primeira situação, os homens iam estar para um futebol. Aí eu aproveitei e, então não tem problema, a gente vai fazer só com mulheres. Numa segunda situação, eu vi o meu material e disse que eu precisava de ter uma estratégia só com as mulheres. E aí eu fui para a comunidade e falei com uma das pessoas, inclusive eu me hospedo com ela, e pedi que ela me levasse na casa de todas as mulheres dançadeiras. Aí na casa de todo mundo eu fui explicando que a gente ia convidando para esse encontro, né, que a minha proposta era 3 encontros e tal, e que só pra gente conversar. Olha, foi um sucesso, porque tava cheio. E daí eu lancei mão das bolinhas, que é uma bola grande para manter no jogo. É conhecido. E aí depois eu tenho que manter 2 bolas no jogo, ou às vezes eu boto uma só pequena, né? Manter 3 bolas em jogo. Então elas viram demais. E isso serviu para abrir para o diálogo. Depois, no segundo dia, que a ideia era que elas trouxessem, ou a gente pensasse que a gente traz algum gesto que é ancestral. Pelo menos o mais evidente. Uma posição de braço, uma posição de... qualquer posição que elas conseguissem ver uma avó, uma antepassada, a mãe ali. E era só isso, buscar esse gesto. Que é uma forma de fazer o olhar para o corpo, né? E para os antepassados. E também terminar com uma linha do tempo, colocando a mulher mais jovem, que se entende como mais jovem na frente, e a última, a que se entende como mais velha. E depois a gente vai organizando essa fila até o grupo achar que agora sim, né? E aí a gente olhou para frente, para entender, então, antes de nós, quem veio, e depois de nós, quem já está aí, que são as filhas dela. Bom, e é um exercício muito simples, mas abre um olhar para o que cada uma tem de agora. Às vezes é um compromisso já com uma mãe envelhecida, então sua antepassada está aqui ainda, nesse plano. Com os filhos, porque elas dedicam muito tempo aos filhos e para elas o que sobra. Então isso aí dá uma gama de possibilidades, né? Bom, mas nós não chegamos nem a explorar, porque no outro encontro já era para dançar tambor. E aí nós fomos atrás o Gilberto falou para mim que a gente precisava ir buscar os batedores, e a gente foi num povoado mais próximo, né, tudo numa mesma área da rampa. E aí a ideia era que nós estivéssemos juntos na fogueira, depois ir lá para onde a gente ia dançar, simplesmente dançar no sentido do encontro. Não era uma promessa, era uma brincadeira ali na comunidade. E aí, quando o tambor começou a pegar, aí a gente passou já que tem um cruzeiro, né, no espaço onde a gente estava, tem um túmulo. Isso foi no povoado Rampa. Então tem uma igreja, na frente da igreja tem uma praça pequena,
ali mesmo na praça tem um túmulo do seu Bacilício Ursulino Salgado, que foi um líder comunitário que garantiu aos negros a posse da terra quando ela foi ameaçada de grilagem por políticos e outros da região. E tem um cruzeiro. O cruzeiro é o lugar de todas as almas, né? E os cruzeiros estão espalhados por muitos lugares, só que a gente não observa eles. E aí a gente fez o fogo e tal, e depois do fogo a gente veio, passou pelo cruzeiro, reverenciou essas almas. Eu tinha observado que eles tinham tido um momento importante na comunidade, mas os nomes africanos deles não haviam sido mencionados, e eu suscitei para que esses nomes de africanos fossem mencionados, né, para a gente trazer mais presente na comunidade. E fomos brincar de tambor. E quando a gente está bem pegado, está bem gostoso, uma pessoa sai e cai. E dali foi levado para o hospital, mas só voltou morto. Então, a morte havia atravessado mais uma vez, agora completamente a pesquisa. E eu precisava falar dessa morte para mostrar que a morte em si não é objeto do tambor. É a memória. É a continuidade. O tambor de crioula é a continuidade. É como um livro, onde a gente guarda saberes. O tambor de crioula é a memória corporal, vivida quando se bate, dança e canta tambor. E ela é performática justamente porque acontece tudo isso ao mesmo tempo. Só bater não é tambor, só cantar não é tambor, só dançar não é tambor. Tambor só ocorre quando esses três elementos estão juntos, antecedidos por comida, continuados por bebida. Nada não, né? E finalizados pelo amanhecer, porque o amanhecer desfaz toda a magia que acontece na noite.